A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o trecho afetados por traumas e por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias endócrinas e osteite, fosse reescrito da seguinte forma: afetados por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias endócrinas, osteite e traumas. Bom, sempre quando a gente verifica isso, né, a gente primeiro vai ler de acordo com a correção gramatical. Já logo de cara aqui, ó. Afetados por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias endócrinas, osteite e traumas. Está vendo aí? A gente percebe, então, nesse caso aí, um problema gramatical. Eu diria para você aqui que uma relação, como a gente está colocando, ele colocou aqui, ó, afetados por traumas e por patologias agudas ou crônicas, e aí ele vai exemplificar. Ele vai exemplificar o quê? Traumas e patologias agudas ou crônicas, concorda comigo? Se ele vai exemplificar, ele colocou uma vírgula antes, como inflamações, displasias endócrinas e osteite. Tá legal? Então você percebe que inflamações, displasias endócrinas e osteite são exemplos de traumas ou patologias agudas ou crônicas. Eu não tenho conhecimento disso, e nem você precisa ter conhecimento sobre se é trauma, se é patologia aguda ou crônica, mas o que importa é que ele colocou para a gente exemplificação. Então, traumas e patologias agudas ou crônicas, como exemplificou, inflamações, displasias endócrinas e osteite. Concorda comigo? Belezinha. Então ele falou, ó, a correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas. Então, se fosse reescrito da seguinte forma: afetados por patologias agudas ou crônicas. Aí faltou uma vírgulazinha aqui, porque na sequência ele vai colocar a exemplificação. Então faltou uma vírgula aqui. Beleza? Entendemos que faltou uma vírgula aí? Ok, porque ele vai iniciar uma exemplificação. Show de bola! Além disso, o que eu gostaria que você percebesse aqui é o seguinte. Veja que agora o elemento exemplificativo, a gente tinha original, ó, inflamações, inflamações. Displasias endócrinas, displasias endócrinas. Osteite, osteite. Esses elementos aqui, eles são elementos exemplificativos de traumas e patologias agudas ou crônicas. Concorda comigo? Só que na reescrita, ele mudou agora. Ele colocou o trauma agora como um exemplo de patologia aguda ou crônica, o que naturalmente vai distorcer a relação textual. Isso prejudica a coerência. Se você for observar bem, a gente vai notar aqui, ó, trauma. Então houve um trauma, sei lá, um choque, alguma coisa assim, tá? Ou houve uma doença, uma patologia aguda ou crônica. Então houve um choque ou uma doença qualquer, e isso naturalmente ele vai exemplificar. Ah, como inflamações. Então, de repente, de um trauma, ele recebe uma pancada e vai ter uma inflamação, tá? Ou, de repente, foi alguma patologia aguda ou crônica, e aí vai gerar uma inflamação. E, nesse caso, nós temos exemplificação, como inflamações, displasias endócrinas e osteite. Esses são exemplos tanto de traumas quanto de patologias agudas ou crônicas, beleza? Já trauma não é exemplo de patologia aguda, está no mesmo campo. Ou o trauma recebeu ali um choque, alguma coisa assim, né? Bateu e tal. Ou então houve uma doença, uma coisa ou outra. E ele colocou os exemplos disso. Agora, se eu coloco o trauma, vem cá, o trauma ele é um exemplo de uma doença, de uma patologia crônica ou aguda? Não. Então a gente entende que não há coerência nessa informação. Concorda comigo? Por isso está errada a afirmação. Era só ter percebido isso aqui, ó. Ele pegou o trauma, choque, por exemplo, né? Trauma, e colocou como exemplo de uma doença, de uma patologia aguda ou crônica, o que, nesse caso, prejudica a coerência, além da falta da vírgula aqui, correção gramatical. Belezinha? Já começou aqui com reescrita, que maravilha, vamos à frente. Veja que a questão não pediu aqui sentido original, porque já ficaria bem na cara mesmo, né? Mas essa estrutura, essa modificação aqui, além de modificar o sentido, prejudica a lógica, a coerência. Haja vista que trauma não é um exemplo de uma doença, está paralelo a uma doença, beleza?